Fala galera, beleza? Aqui é o Douglas e nesse vídeo eu vou responder uma pergunta que me fizeram aqui no YouTube e eu nunca tinha parado para pensar e falar muito sobre isso. Porém, muito comum eu ter esse tipo de conversa com algumas pessoas, mas não diretamente com uma pergunta, uma pessoa perguntando sobre isso. Eu achei válido a gente gravar um vídeo para debater um pouco isso. E a pergunta dentro de um vídeo que eu coloquei de quais serviços básicos que um devedor precisa manjar, que está bem desatualizado esse vídeo, precisa até atualizar, uma pessoa me perguntou, vale a pena me especializar em um único serviço da AWS? Perfeita pergunta. E o que eu fiz? Eu criei dentro do Instagram um post para as pessoas responder sim ou não para ver o que o público achava. E aí as respostas foram 49 votos, não, que não vale a pena você se especializar em um serviço específico, e 17 votos, só 26% disseram sim. Isso não quer dizer, pessoal, que o sim ou não é a resposta certa só por causa desses números. Eu, particularmente, responderia não. Porém, amigos que são sensacionais, eles também responderam sim. Eu vi lá. E qual é essa diferença? Na verdade, tudo depende, né? Também da perspectiva e do ponto de vista de o que é ser um especialista. Então, quando a gente fala se especializar em um produto, é o quê? Um produto da cloud especificamente? Você está falando especialista em EC2? Então, aí não vale muito a pena. Eu acho que vai de acordo com cada prática. Um especialista de infraestrutura, em que nível? De arquitetura ou de administrador de sistema? Eu acho que é mais nesse ponto. Por isso que minha resposta é não. Porém, vai de acordo com a prática, que seria um grupo de serviços AWS. Então, eu quero ser um desenvolvedor. Não vou ser um especialista em Lambda. Eu vou ser um especialista em arquitetura serverless. Aí eu posso ser um arquiteto de serverless e eu posso ser um desenvolvedor de serverless. O que eu preciso para serverless? Praticamente todos os serviços da AWS. Então eu vou precisar entender de containers também, porque tem EKS Fargate e ECS Fargate. Eu vou precisar entender de S3, SQS, Lambda, SNS, enfim, eu vou precisar saber de um monte de produtos. Então a minha resposta é: procure entender qual é o tipo de prática. E aqui tem algumas sugestões desses tipos de práticas. Da onde eu tirei elas? Algumas eu pensei, né? Mas deu de acordo e eu até copiei diretamente das certificações que estão disponíveis dentro dentro da Cloud AWS. Quero me especializar. Quais são as certificações que estão lá disponíveis? Tem algumas de especialistas em alguns itens. Não existe um especialista em Web Firewall Application, mas existe um especialista de segurança, onde ele é cobrado por o conhecimento de diversos serviços referentes à segurança. Então, por exemplo, a arquitetura, que tem duas certificações, Associate e Professional, ainda não é o suficiente. Quero ser um arquiteto. É difícil. Mas eu diria que nesse ponto, e é o que eu mais foco hoje, é na questão de arquiteto, onde, no meu ponto de vista, tem que ter um conhecimento mais generalista, abrangente de todos os outros produtos. Porém, é impossível ainda assim um arquiteto entender de todas as camadas. Alguma ele talvez não entenda, talvez ele não vai se aprofundar no banco de dados. Ele vai saber o básico do básico. Ou talvez tenha um arquiteto que manja muito de banco de dados, onde ele vai te ajudar a arquitetar e utilizar aqueles bancos de dados. E assim por diante. Então, arquiteto, ou quero ser um desenvolvedor, que foi no exemplo que eu dei. Tem um monte de serviços, mas é um desenvolvedor serverless, não é? Você quer ser um mão na massa ou quer ser mais no nível arquiteto? Fazer os desenhos das soluções. Isso é importante. E os produtos vão mudando completamente e o leque de possibilidades de produtos que você tem para aprender também são bem diferentes. Então você fala, não, eu quero ser um admin, trabalhar com operação, manter o sistema disponível, pensar em disaster recovery, pensar em backup restore, enfim. Quais os produtos? Não é só EC2. Você vai ter que entender como operar, então como automatizar, como fazer o uso de System Manager, por exemplo, ou de um Ansible, ou de um Chef.
né? Ou o System Manager, que é dentro da AWS, que faz praticamente a mesma coisa que essas outras opções que eu falei, então muda completamente. DevOps também, Network, então, e olha só, quando eu falo um cara de DevOps, ele eventualmente tem um overlap de conhecimentos de produtos dos outros. Por exemplo, o arquiteto tem um overlap com todos esses. Um administrador de sistema, ele também tem que conhecer um pouquinho de arquitetura, ele tem que conhecer um pouco de rede, ele tem que conhecer um pouco de pipeline. O DevOps, ele tem que entender do dev, da operação e de todos os produtos referentes à pipeline. Mas não só de fazer um provisionamento nas melhores qualidades e mais rápido, como também os serviços que vai criar. Porque se ele precisar criar um CloudFormation, se ele precisar criar um Terraform, um CDK, ele precisa entender a arquitetura. Ele precisa entender quais recursos estão criando, né? Então, sempre tem muito overlap. Security, tem muita coisa de security. Database, Machine Learning, ou SAP, ou a AWS, que tem uma certificação que é só para SAP, né? Então, é um produto bastante crítico. E como você utiliza o SAP, quais são as boas práticas. Então, talvez para essa pessoa aqui no SAP, faz muito sentido para ele entender tudo que abrange o SAP. Então, quais as melhores soluções para eu fazer um backup, um DR, fazer escalar os meus sistemas, escalabilidade, enfim, tem muita coisa. Como o SAP é bem crítico, aí abrange nesse sentido. Mas talvez, dependendo de um outro produto, um software que você trabalha, pode ser que faça muito sentido também você ser um especialista, mesmo não tendo uma certificação. Um especialista naquele sistema, entendendo toda a arquitetura. Legal? Então, assim, meu voto é não. De qualquer forma, pessoal, vai um pouquinho aí de cada um entender e ter uma visão do que exatamente cada posição vai fazer. Beleza? Aí eu já ia esquecendo também, tem até um outro ponto que é um especialista, que esse é bem legal falar, que é de financeiro, de gerenciamento. Então, FinOps é uma certificação que não tem na AWS em si, mas é uma certificação de um outro órgão que te ensina como você trabalha com FinOps. Mas dentro da AWS, ele precisa entender um pouquinho de tudo de novo, né? Precisa entender um pouquinho de tudo, porém ser muito bom em alguns produtos referentes a FinOps. Então, entender como é feito o billing, entender Cost Explorer, os budgets que eles podem fazer, como são as separações dos custos por tag e assim por diante. Legal? Então, de novo, fica aí o seu entendimento. Se você concorda, discorda, põe aqui no chat, nos comentários, né? É interessante tanto para eu entender o ponto de vista de cada um e até mesmo para quem está assistindo o vídeo, passar ali e às vezes ter um insight que faz total sentido ali para a carreira dele. Legal? Então é isso daí que eu tinha para falar hoje. Pessoal, valeu e até o próximo vídeo.